fazer uma igreja com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu não tenho como não abrir de novo a Bíblia no salmo que o pastor leu conosco nessa noite, porque tem um versículo aqui que falou forte, falou fundo no meu coração. É o Salmo 95 e o versículo de número 6. Ele diz assim: ó, vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Aleluia, glória a Deus. Falou muito forte comigo este salmo e eu fiquei prestando atenção no decorrer do culto e tudo foi se confirmando. Hoje pela manhã eu estava vendo a missão da escola dominical aqui com o doutor Caramu e ele trouxe uma palavra que, falando de André, né, quando André estava ali na multiplicação junto com Jesus, e que aquele povo já estava 3 dias ouvindo a palavra, e eles tinham fome e precisavam se alimentar. E nós vamos comprar pão para essa multidão? Não tem como. E André, como disse o doutor Caramu, que ele era aquele que sempre gostava de levar para Jesus. Ele sempre achava um jeito de levar para Jesus. E ele foi para Jesus e falou: tem aqui um rapaz, tem aí 5 pães e 2 peixinhos. Então aqueles peixinhos e aqueles pães foi levado para Jesus. E eu fiquei meditando: meu Deus, como é importante quando nós levamos alguma coisa até Jesus. E eu sei que nessa noite nós viemos aqui para entregar a nossa graça. A palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois, irmãos. Romanos 12, né? Romanos 12, Paulo falou assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Imagina na profundidade dessa palavra. Pela compaixão de Deus. Olha, raciocina, medita, pensa na misericórdia de Deus e apresente o teu corpo de que maneira? Num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o teu culto racional, que é o teu culto com entendimento. Então, eu me sinto privilegiada nessa noite, porque eu e meu esposo estamos com algumas dificuldades para vir ao templo, mas hoje, pela misericórdia do Senhor, eu pude trazer para Jesus a minha adoração, o meu culto. E o versículo do pastor leu logo no início diz que é para ir, para se prostrar, que é para adorar. Então, irmãos, como é importante nós irmos a Jesus. E depois, na hora que terminou a escola dominical, o pastor José fez uma cumprimentação e disse: leva para Jesus. O pastor José falou isso hoje pela manhã na escola, e eu achei tão importante. Leva para Jesus. Mas o versículo que eu tinha proposto no meu coração de ler se encontra em Salmos de número 50 e o versículo de número 15, que me chamou bastante a atenção. Ele diz assim:
e eu te livrarei, vírgula, e tu me glorificarás. Eu fiquei pensando como que é importante a gente levar para Jesus, né? Como é importante a gente se prostrar, como diz o versículo do Salmo 45, de número 6, diante de Jesus. Ele dá uma promessa aqui para esse salmo que é de Asaf, e Asaf sempre tinha um cântico, né? E ele dá uma promessa assim: invoca-me no dia da angústia, que eu te aliviarei. E eu fico pensando, quem não tem angústia? Quem não passa por dias sombrios, por dias escuros? Até o padre, ele fez um hino que fala assim, se ainda que vier nuvens traiçoeiras. Então, é porque ninguém está isento de passar por provas, por dificuldades, por enfermidades. A gente nem pensa, de repente, tem uma enfermidade e tudo vai contribuindo e acaba que muda toda a nossa vida, e muitas vezes não tem como, a gente entra para aquele estado de aflição, de angústia, de desespero. Mas a palavra de Deus diz: invoca no dia da angústia. Por quê? Porque eu te livrarei. Aleluia. E depois ele completa assim: e tu me glorificarás. Alguém tem uma experiência de ter ido levar para Jesus? E ele livrou, e depois você ficou alegre, e você começou a glorificar? Eu acredito que todos nós aqui já temos tido essa experiência. Mas lá atrás, no livro de 2 Reis, capítulo 4, ali conta a história de uma mulher, a mulher sunamita. É uma mulher que não tinha filho, e Eliseu, passando por ali, ele se agradou tanto daquela mulher, que também tinha beneficiado a vida dele, e pediu a Deus alguma coisa que ela fizesse feliz. E o Senhor usou ele para profetizar naquela mulher que ela teria um filho, porque ela era infeliz porque não tinha filho. E dentro do prazo previsto, Deus trouxe aos braços dela um filho. E nós que somos mães sabemos o que é a alegria de tomar nos braços um filho e falar: o Senhor me deu. Mas num determinado tempo, aquele menino já crescido estava ali na lavoura com seu pai, e de repente ele começou: minha cabeça, e foi passando mal, e o pai pediu que o levassem até a sua mãe. E a sunamita o toma nos braços, toma no seu colo, e o que acontece? Ela ora, o menino sai. Não, o menino morre. Mas quando o menino morre, ela toma uma atitude, porque naquele tempo o profeta era a boca de Deus, né, pastor? Era através do profeta que Deus se dirigia aos homens. Ela tem uma ideia. Ela chama seu marido e não vai correndo chorando para ele: não, meu marido, fica correndo, e já entra na depressão, no desespero, já não conforma mais, e admite uma tristeza entra no coração dela, e pronto, acabou a vida dela. Não, ela pede ao seu marido que ele chame alguém, prepare um animal, a rei, né, como a gente fala aqui, e ela vai daquele animal, vai aonde? Na presença de Eliseu. Era o homem de Deus. Era através daí que ela ia ouvir o
e pergunta se está tudo bem. O moço foi e falou para ela assim: vai tudo bem contigo? Ela falou: tudo bem. Vai tudo bem com o teu marido? Ela falou: tudo bem. Vai bem com o teu filho? Vai tudo bem. Irmãos, traz uma lição para nós, sabe? É firmeza, é confiança, é fé. Muitas vezes a gente entra com desespero antes da hora, antes do milagre, antes da providência. E eu posso falar disso com muita propriedade, porque eu vi a minha filha morrendo, a Giovana. Teve uma embolia, e eu olhando para ela, e de repente ela para os olhos, inclina a cabeça, não mexeu mais. Ela que estava se mexendo bastante, ela parou. Eu saí correndo, fui chamar meu genro, meu neto, e quando eles chegaram, nós abraçamos com ela. E ela, quando nós voltamos no lugar que ela estava, que era na varanda da casa, ela continuava na mesma posição, com a cabeça inclinada e o olho aberto. E nós abraçamos e começamos a orar. E naquele momento ela deu um suspiro. Para a glória de Deus, já se passaram mais de 10 anos. E a minha filha, ela está aí. Então eu pude ver isso aí. E voltando naquela mulher, ela disse que estava tudo bem. Não resmungou, não ficou chorando diante daquele moço. Não era daquele moço. Ela precisava ter algo de Deus. Ela estava levando o seu problema, a sua dor, a sua angústia, ela estava levando a Deus. E quando ela chegou diante do profeta, ela não chegou assim criticando. A primeira coisa que ela fez, ela se ajoelhou, ela se curvou, como diz o versículo que o pastor leu, e depois é que ela foi fazer aquela pergunta. E quando a gente se ajoelha, e quando a gente se dobra, e quando a gente se curva, muda dentro de nós o nosso procedimento, a nossa crítica, ela vira adoração. E foi o que ela fez. Se ela falou com Eliseu, mas ela já falou com o coração tranquilo: eu te pedi filho, profeta. Falou que Deus me dá, e agora meu filho está morto, e agora ela queria uma resposta de Deus. Irmãos, muitas vezes tudo que nós precisamos é de uma resposta de Deus. E disse Eliseu ainda, porque às vezes nós somos provados. Ainda mandou Geazi, orientou ele, que ele fosse, que ele orasse pelo menino, mas não aconteceu nada. Ela queria o milagre de Deus, e ela sabia que era através da oração do profeta. E o que aconteceu, os irmãos já sabem, né? Eliseu foi, o menino ressuscitou, ele o tomou pela mão e entregou a sua mãe, e aí veio o quê? O regozijo. Imagina aquela mãe, irmã, como ficou ali. Eu acho que ela saiu assim, cantando, pulando, não sei fazer o quê, morrendo de beijar aquela criança, porque tinha voltado a voltar. Então, irmãos, a Bíblia toda, ela nos traz orientações pelo caminho que nós estamos seguindo aqui na terra. Nós temos um caminho. Nós vemos lá no Salmos, que no Salmo 22 Jesus fala. No 23, ele é o pastor que nos guia, passo a passo, dia a dia. Olha, assim, é assim, é assim, é assim que você vai. E lá no Salmo 23 tem um versículo que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O vale pode
usou dos sábios. Ela sabia que ela ia entrar por um deserto, por um caminho espinhoso, mas ela buscava Deus. E a última palavra, a última mensagem que ela mandou para mim, eu mandei para ela: está tudo bem com você como você está? Falando para mim, porque eu não podia ir no hospital visitar. Ela falou: mãe, está tudo bem, graças a Deus. Amanhã eu vou te contar as bênçãos, que são tantas bênçãos. Aí no outro dia nós estávamos no velório, porque na madrugada o Senhor chamou. Então, é possível andar pelo vale da sombra da morte. Ela não estava bem, não tinha nada para estar bem. Ela estava muito mal fisicamente, mas mentalmente, espiritualmente, ela estava bem. Aleluia. Porque se cumpria o versículo do Salmo 23: não temerei mal algum. Por quê? Porque Deus está comigo. A coisa melhor do que sentir a presença de Deus, que não existe nada nesse mundo que seja melhor do que a presença de Deus. E se Ele é por nós, quem será? Lembra da mulher de Canaã? A filha endemoniada, ela era uma estrangeira, ela não era do povo de Israel, mas ela vai, leva um problema para Jesus, leva aquela enfermidade, aquele demônio que está na filha dela, aquela angústia, ela vai até Jesus e vai gritando, e vai chamando, e os discípulos até brincando ela, e ela chega até Jesus e leva o problema para ele. E ele fala uma coisa estranha: eu não vim, senão a casa de Israel. Como que diz: eu não vim para você, eu não vim porque eles eram chamados, os gentios eram chamados de cachorrinhos. Então, Jesus falou que o povo dele comia na mesa, mas os cachorrinhos, ele não veio para os cachorrinhos. Aí ela, com humildade tão grande, ela fala assim: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da tua mesa. São irmãos que aprendem com isso, com essa mulher de Canaã. Eu aprendo que muitas vezes para nós uma gota é um rio, desde que essa gota saia das mãos de Deus. Ela transforma, ela muda tudo, ela sacia a nossa sede, ela mata a nossa fome, como disse na escola dominical de Jesus, o pão da vida. Então a Bíblia, ela vai nos ensinando, ela vai nos orientando. Leia a Bíblia, levante pela manhã, deixa tudo. O mais importante é ler a Bíblia, porque quando você começa a ler a Bíblia, te dá vontade de louvar, te dá vontade de cantar. Aí você começa a cantar, e quando você canta, não é maestro, quando canta alegra, né? Alegra o coração. E já está passando tempo, e o irmão falou que podia não, né? Eu cheguei aqui, foi ficando, né, agora. Mas tem mais uma situação na Bíblia que me chama muito a atenção. Aquela que é escrita em Lucas, no capítulo 15, e a partir do verso 11 a seguir, ali vai falar do filho ingrato, do filho que estava na casa do pai, mas não tinha alegria. Ele pegava tristeza e colocava dentro do coração dele, e ele se alimentava da tristeza, e ele não era feliz, até o ponto de ele chegar ao pai. Falou: pai, não, da minha parte da herança, vou embora, você feliz. E o pai: sim,
Deus não obriga, irmãos. Se você não quer, Deus não faz. Mas se você quer, Deus faz. Deus fica. E depois você glorifica. Como foi o versículo que nós lemos no Salmo 50, o versículo de 1. Ele foi embora. O pai não pediu. Se você quer sair, se você quer ir embora, vai embora. Só que você vai sozinho. Você não vai ter mais aquela companhia. Você não vai ter mais aquela mão amiga te segurando, te sustentando, falando com você. Meu filho, ali tem um abismo. Meu filho, ali tem um espinho. E ele foi. Diz a Bíblia que em um determinado momento, quando ele já não se satisfazia, quando ele já não estava feliz, quando já não estava mais, ele fala assim: levantar-me, irei ter com meu pai. Vou levar para ele. Não deu certo, não era como eu queria. Eu me enganei, eu estou aqui querendo comer as bolachas que os porcos comem. Eu estou numa situação terrível. Eu irei ao meu pai. E vai. Sempre há tempo, né, irmã? Sempre há tempo para ir até Jesus. Sempre há tempo para ir até o Pai. E quando ele chega, não precisa nem que eu fale. Talvez aquele pai ali na porta, olhando lá aquela curva da estrada. Me lembro quando eu era criança, nós tínhamos uma casinha de barro, e depois tinha um pasto, e depois tinha um mato, e depois é a estrada que vinha para Fernandópolis. Quando o pai ia para a cidade, ia a cavalo, eu sabia que ele traria algo para a gente. Então eu ficava ali sentada e ficava olhando para aquela curva lá no mato, no fim do mato, porque ele ia aparecer com o seu cavalo. E quando ele chegava, sempre me trazia algo. Parece que ele me preferia. Sempre ele trazia algo que me agradava muito. E eu estava naquela espera, olhando para aquela estrada. Talvez aquele pai também estivesse olhando para aquela curva da estrada. E de repente, ele vê o filho. E aí? Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Depois da festa, eu acredito que aquele filho, ele glorificou muito a Deus, porque teve misericórdia, não deixou que ele se perdesse, mas trouxe ele de volta para que ele pudesse estar nos braços, para que ele pudesse estar vestido com vestes limpas, para que ele pudesse ter um anel no dedo, significava o poder que o Pai dava para ele. Mas só que aí aparece o outro filho, né? O bonzinho. Mas o bonzinho não era tão bonzinho assim. Ele estava achando que depois que o filho foi embora, pegou a parte, agora era só ele que estava ali, né? E ele ficou muito aborrecido. Irmãos, quantas vezes o inimigo quer colocar aborrecimentos no nosso coração, na nossa mente, para que a gente não adore, para que a gente não glorifique, para que a gente não crê, para que a gente não receba. E aquele filho foi insatisfeito. Tinha festa? Tinha, mas o coração dele não abria, não estava bem. E ele foi questionar com o pai: olha aí, esse seu filho nem é irmão mais. Olha aí, esse seu filho foi embora, gastou tudo que você tinha, e agora volta e você faz festa. E eu que queria. Tem pessoas que vivem cobrando os outros, sabe? Ela cobra carinho, ela cobra amor, ela cobra atenção, sabe? Amor não se cobra. A gente recebe gratuitamente, né? O amor vem pra gente, o carinho vem pra gente, é grátis. E o pai olha para aquele filho com compaixão. Filho,
coisas são tuas. Glória a Deus. E nessa noite, todas as coisas do Pai é para nós. Façamos uso. Vamos desfrutar. Vamos a Ele, que Ele nos livra e nós o glorificamos. Quando Ele entra, a amargura sai, o rancor sai, a inveja sai, a maledicência sai, e se a enfermidade não sair, e nós formos para o vale da sombra da morte, se Jesus está conosco, não há lugar melhor para nós. A Bíblia diz que Deus afofa a cama na doença. Esse afofar a cama é a gente ir para a cama como a gente vai todo dia agradecendo, porque a cama é boa. Se não está boa, vai ficar. E se Deus abençoe, tá?